Olá, meus amigos e minhas amigas. Parem absolutamente tudo o que vocês estão fazendo neste exato momento. A partir de agora, estaremos entrando em solo sagrado. Neste lugar, será revelado o mistério acerca da reencarnação, descrita pela doutrina espírita. Por isso, me acompanhe na leitura do livro de Salmos, no capítulo 104, versículos 29 e 30, onde diz: Escondes o teu rosto e ficam perturbados. Se lhes tira a respiração, morrem e voltam para o seu próprio pó. Envias o teu espírito e são criados, e assim renovas a face da terra. Sim, meus amigos, existe sim reencarnação. Mas quem reencarna não são os seres humanos, muito menos o suposto espírito particular que os seres humanos possuem individualmente. Quem reencarna é Deus através de um novo corpo, e não os seres humanos. Repito, envias o teu espírito, e os seres humanos são criados, e assim Deus renova a face da terra. É o Espírito de Deus que reencarna em um outro corpo, para assim os seres humanos serem criados novamente. Não são os seres humanos que reencarnam, é Deus que reencarna em um outro corpo, porque todos nós somos Deus em manifestação, pois foi o Verbo que se fez carne. A carne é Deus em manifestação, um único ser se desdobrando através de todos nós. Sim, porque todos nós somos um em Deus, e Deus é um através de todos nós, um único Espírito, reencarnando desde o princípio dos séculos. Sim, meu amigo, pois este é o sonho de Deus. E os seres humanos são a inconsciência do Senhor, tendo uma experiência humana através deste corpo. E quando este corpo retornar ao pó da terra, a ilusão do Senhor será desfeita. Mas não fique triste. Logo, logo, o Senhor tornará a sonhar novamente. E ali você estará despertando através de um novo corpo. Porque você é Deus em manifestação. É Deus que reencarna através de outro homem. Pois é o Espírito de Deus que age através da matéria. Repito, escondes o teu rosto e ficam perturbados, se lhes tira a respiração, morrem e voltam para o seu próprio pó. Envias o teu Espírito e são criados, e assim renovas a face da terra. O Espírito é o Verbo de Deus, que se faz carne. Toda a carne é Deus em manifestação. Quando o seu corpo retornar ao pó da terra, ali a ilusão terá sido desfeita, o sonho do Senhor terá acabado, e você irá despertar no reino dos céus, porque você é o próprio Deus que está dormindo através deste corpo. Porém, novamente o Senhor há de adormecer. Sim, o sonho do Senhor há de continuar. Individualmente, isso está acontecendo através de todos os seres humanos. Quando a outra carne acabar de nascer, então ali estará você despertando através de um outro corpo. Porque é sempre Deus, Deus e Deus, reencarnando através dos indivíduos e através dos séculos, meu querido amigo. Quer que eu prove? É claro que eu vou provar. É exatamente por isso que eu estou fazendo este vídeo, para te ajudar a se aproximar um pouco mais da realidade espiritual de Cristo. Veja por você mesmo que consta no livro de 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 12. Disse o apóstolo Paulo: Porque assim como o corpo é um, e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, são um só corpo, assim é Cristo também, um só através de nós. Todos nós somos Deus em manifestação, porque é Deus que se fez carne. Foi o Verbo que se fez carne. Toda a carne é Deus em manifestação neste lugar. Prova disso é que no livro de Apocalipse, capítulo 22, versículo 13, diz: Eu sou o Alfa e o Ômega, disse o Senhor Deus, o primeiro ser humano e o último. Todos os seres humanos são Deus em manifestação. Neste caso, é claro que a reencarnação existe, mas não reencarnação de seres humanos, mas a reencarnação do próprio Deus, pois é Deus que reencarna através de um novo corpo, porque é Deus que envia o seu Espírito para que outro ser humano seja criado. Porque o ser humano é o Verbo de Deus em manifestação. Repito, é o Verbo que se faz carne.
O Verbo é o Espírito de Deus, que se faz carne. Por isso diz: desperta tu que dormes, e levanta-te de entre os mortos. Sim, está na hora de você se acordar. Está na hora de você tomar posse da sua verdadeira identidade. Nisso se constitui-se nascer de novo. Ou seja, recuperar a sua verdadeira identidade neste lugar, para você compreender quem na realidade você é. Disse o apóstolo Paulo: quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar. Então você compreenderá que desde o princípio você e Deus eram um só, porque a carne é Deus em manifestação. Por isso, meu querido amigo, quero tirar as dúvidas dos seus corações, para vocês compreenderem exatamente este mistério. Como eu disse, este lugar é solo sagrado. Por isso, me acompanhe no livro de Efésios, capítulo 4, versículo 4. Há um só corpo e um só espírito. Não há como o meu espírito reencarnar ou o seu espírito reencarnar, porque só existe um espírito, e este é o Espírito de Deus, se desdobrando através de todos nós. Um único espírito. Por isso eu afirmei que é Deus que reencarna, pois Deus envia o seu espírito, e os seres humanos assim são criados. Da mesma forma que a esperança para a qual foste chamados é uma só. Uma única verdade. Deus em manifestação, se reencarnando, sim, através dos séculos. Através de nós. Desperta. Você é Deus encarnado, meu querido amigo. Veja o que consta no livro de 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 17. Como há somente um pão, nós que somos muitos somos um só corpo, pois todos participamos de um único pão, de um único Espírito. Do Espírito de Deus, que está se desdobrando através de nós, pois a nossa vida é espiritual e só existe um Espírito. Então quem você é? Senão o próprio Deus. Desperta, meu querido amigo. Foi o Verbo que se fez carne. O Verbo é Deus. A sua verdadeira identidade é espiritual, que é Deus em manifestação. Só existe um Espírito. O Espírito de Deus. Mais uma vez, repito, se desdobrando através de todos nós. Você ficou confuso? Quer que eu te ajude a entender este mistério? Sim, eu te ajudarei. Como eu disse, este lugar, mais uma vez repito, é solo sagrado. Cuide exatamente aonde você está pisando. É solo sagrado. Livro de 1 Coríntios, capítulo 12, versículos 4, 6, 8, 9 e 11. Diz o apóstolo Paulo: existem diferentes tipos de dons, mas o Espírito é o mesmo. Um único Espírito, se desdobrando através de todos nós desde o princípio dos séculos. Você é o próprio Abraão? Você é o próprio Jesus, o próprio Paulo? Porque todos nós somos um em Deus. Um mesmo Espírito. O Espírito que estava sobre os profetas era o Espírito de Cristo, o mesmo que esteve sobre o homem Jesus e se repetiu com os apóstolos, e o mesmo está se repetindo agora nessa geração, o mesmo Espírito de Deus, tendo uma experiência através de nós. E há diversidades de operações, disse Paulo, mas é o mesmo Deus que opera tudo através de todos. O agir é de Deus. É Deus que está usando este corpo para completar a sua obra nessa geração. Desperta, tu que dormes. Compreenda que você é Deus. Um único ser não tem dois seres. Um único ser, pois este é o sonho de Deus. E você apenas não tem consciência disso porque você se encontra dormindo. Porque a um pelo Espírito é dada a palavra da sabedoria, e a outro pelo mesmo Espírito a palavra da ciência. Sempre o mesmo Espírito, porque existe apenas o Espírito do Senhor reencarnando através dos homens. Pois Deus lhe tira o Espírito, e eles tornam para o pó, e Deus envia o seu Espírito. E novamente os seres humanos são criados. Este Espírito, ele sai do corpo e retorna ao corpo. É Deus reencarnando desde o princípio dos séculos, pois todos os seres humanos são Deus em manifestação. E a outro, disse Paulo, pelo mesmo Espírito a fé,
E há outro, pelo mesmo Espírito, os dons de curar. É sempre o mesmo Espírito. Porque só existe um Espírito. O Espírito de Deus. Não existe como um ser humano reencarnar. Porque o ser humano é o próprio Deus. É Deus que reencarna. Como poderia você reencarnar e eu não? Não existe como isso acontecer, porque todos nós reencarnamos porque nós somos o próprio Deus. Preste atenção, meu querido amigo. Mas um só e o mesmo Espírito opera todas essas coisas. Sempre Deus operando, agindo através de nós. Por isso, disse Jesus, eu nada faço de mim mesmo. Assim, o mesmo ocorria com os profetas. E assim aconteceu com os apóstolos. Disse Pedro, não que pelo nosso próprio poder o tivéssemos feito este homem andar. É sempre Deus operando e agindo através dos homens. Veja, meu querido amigo, o que consta no livro de Eclesiastes, capítulo 12, versículo 7. E o pó volte à terra como era, e o Espírito volta a Deus que o deu. O Espírito de Deus. É ele que retorna aos céus. O pó apenas retorna ao pó. Por isso, no livro de Gênesis, capítulo 6, versículo 3, diz: Então disse o Senhor, o meu Espírito, o Espírito de Deus, não agirá para sempre no homem, pois este é carnal. O pó apenas retorna ao pó. E Deus desperta do seu sonho. Quando este retorna ao pó. Você consegue compreender este mistério, meu querido amigo? Que existe apenas um único Espírito e a vida do ser humano é exatamente este Espírito que é Deus em manifestação? Por isso, no Evangelho de João, capítulo 3, versículos 6 e 7, disse Jesus: O que é nascido da carne é apenas carne. Pois Deus se tornou homem quando ele se fez carne, pois foi o Verbo que se fez carne. A carne é a inconsciência do Senhor, pois este é o sonho de Deus. Por isso é necessário nascer de novo. É necessário que, uma vez que Deus tenha encarnado neste lugar, que ele desperte da sua verdadeira identidade para poder regressar ao reino eterno. Mas o que nasce do Espírito se torna, de fato, Deus consciente neste lugar. Para encerrar, a respeito disso tudo, eu não quero mudar a sua opinião, a sua crença, a sua fé. Eu respeito a sua fé, a sua crença. Mas veja bem, eu estou apenas apresentando o outro lado da moeda. Eu estou apresentando o solo sagrado. Se você quer entrar por este caminho, julgue você se é necessário. Eu estou fazendo a minha parte, estendendo a mão para você. Sim, segure na minha mão e venha comigo, e guiarei você pelo caminho da verdade do Senhor. É exatamente por isso que estou fazendo estes vídeos, para te ajudar a se aproximar um pouco mais da realidade espiritual de Cristo. Mais uma vez, vídeo após vídeos, estou estendendo a mão a todos aqueles que a querem assegurar. Aqueles que segurarem a fé verdadeira estarão prontos para entrar no reino eterno. Um abraço a todos. Fique com Deus, meus queridos amigos. Até o próximo vídeo.